Boa noite, meus irmãos e amigos, você que está aí assistindo essa programação que a Igreja Batista Jardim Aeroporto está colocando à sua disposição. Eu quero agradecer muito a sua audiência na nossa programação, nesse vídeo, e gostaria de pedir a você uma gentileza, que você colaborasse com esse trabalho da seguinte maneira: você se inscrevendo no canal da Igreja Batista Jardim Aeroporto, você acionando também o sininho de notificações, para que você possa receber os avisos dos vídeos novos que estarão sendo colocados no canal da igreja, no YouTube. E também, algo interessante, você dá o seu like, ou, se achar que é apropriado, dá o dislike. E eu quero também sugerir a você colocar algum comentário, um pedido de oração, um comentário sobre o trabalho que está acontecendo, e em especial os pedidos de oração que você colocar nos comentários, eles serão colhidos, nós estaremos colocando nos grupos de oração para intercessão em favor dessa demanda que você vai estar colocando aí nos comentários do vídeo, tá bom? Conto com a tua ajuda para que esse trabalho possa crescer e ele possa atingir outros lugares com muito mais qualidade, com muito mais abrangência, tá bom? Que Deus abençoe. Vamos louvar ao Senhor nesta noite. Vamos iniciar cantando o hino Firme na Rocha. Que alicerce tendes para construir, uma casa firme para resistir, grande tempestade que há de chegar, e a instável casa há de derrubar. E o hino diz que a nossa morada tem que estar na rocha, firme e segura, e essa rocha é Jesus. Louvemos ao Senhor. Que alicerce tendes para construir, uma casa firme para resistir, grande tempestade que há de chegar, e a instável casa há de derrubar. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir todo o seu poder. Como faz a areia na fundação, fazem nossas obras a salvação. Pois alguém que só em si mesmo crê, no Senhor Jesus ainda não tem fé. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir todo o seu poder. Os cristãos, porém, que deveras têm, pelas obras mostram a fé que têm. Sua fé firmada no Salvador, na maior procela ele se entregou. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir todo o seu poder. Amém. Que a nossa morada possa estar firme e segura no Senhor. E nós vamos continuar louvando ao Senhor, dizendo que nós nos rendemos a Ele, entendendo que nós não somos nada sem Ele e que nós estamos perdidos sem o Senhor. Que a vontade do Senhor seja o nosso respirar, que a vontade do Senhor seja o nosso pão, ou seja, aquilo que sustenta as nossas vidas. Faça dessa música, nesse momento aí na sua casa, uma oração e consagre a sua vida em total dependência ao Senhor. Este é o meu respirar.
Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. E este é o meu pão. Tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Mais uma vez, este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. E este é o meu pão. Tua vontade, tua vontade eu nada sou sem ti. Perdido sou sem ti. Nada sou sem ti, Senhor. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Este é meu respirar. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Amém, Deus. Que o Senhor seja, Pai, o nosso respirar. E que possamos a cada dia entender que nós não somos nada e o quanto nós precisamos do Senhor. Que nunca nos achamos, Senhor, suficientes, mas que o Senhor seja suficiente na nossa vida. Em nome de Jesus. E que em todo tempo e em qualquer circunstância nós declaramos que louvaremos o Teu nome, porque o Senhor é em quem nós confiamos. E o Senhor é a nossa única razão da adoração. Amém, Deus. Pode louvar aí na sua casa com palmas, fique à vontade. Você está cultuando ao Senhor. Aproveite esse momento e adore ao Senhor de todo o seu coração e com muita alegria. Eu sou
adoramos. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Mais uma vez. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Seguindo a nossa sequência de estudos sobre o tema Arrume a Sua Casa, baseado na palavra de Isaías ao rei Ezequias, onde Deus concede a Ezequias um tempo a mais de vida para que ele pudesse arrumar a casa dele. E nesse tema nós hoje vamos estar abordando a família, o início, da família de Abraão. E eu quero convidar você para lermos os versículos de 1 a 5 do capítulo 12 de Gênesis. Diz assim a palavra do Senhor: Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher, Saraí, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado e os seus servos comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude na compreensão da palavra dele lida nesse momento. Meus queridos irmãos, o que eu tenho a dizer para vocês hoje, o nosso tema é o desafio da palavra de Deus. Abraão foi um homem que recebeu uma tarefa bastante comprometedora, bastante séria, e ele teve que fazer mudanças significativas na vida dele, na vida da família. Era um camponês, um homem relativamente simples, e Deus o escolheu para essa missão. Esse homem, ele foi o ponto de partida de Abraão. Surgiram 3 grandes religiões mundiais: o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Veja bem que a partir de um homem casado com uma mulher estéril, o que foi que aconteceu? Que desdobramento teve isso? Algo de fato extraordinário, milagroso, que só pode ser explicado a partir da ação de Deus. Ou seja, o que eu quero falar para você nessa hora é sobre exatamente isso, o poder da palavra de Deus, o desafio da palavra de Deus para a nossa vida.
Pensando no tema Arrume a Tua Casa, pensa bem, você marido, você esposa, você filho, a família de modo geral, seja ela religiosa ou não importa. Nós precisamos conhecer os fundamentos da família para que ela possa sobreviver e também viver com qualidade. Agora, a palavra de Deus para a família, ela é desafiadora. A palavra de Deus para uma família e para todas as famílias da terra, e lá para Abraão não foi diferente, palavra desafiadora. Mas nós precisamos obedecer isso, confiar nisso, seguir nessa direção, porque essa é a direção segura para agirmos. Abraão teve uma promessa de Deus, que ele seria o pai de uma grande nação, e é conhecido como o pai da fé. Olha que coisa extraordinária, o pai da fé, alguém que do nada recebe uma palavra de Deus e segue na direção que Deus aponta, e hoje vê todo o mundo, todas as famílias da terra sendo influenciadas por aquele homem que era um camponês simples e que Deus escolheu para que exercesse um ministério gigantesco. Mas diante dessa condição de entender, de compreender o desafio da palavra de Deus, eu penso com você nessa hora acerca do seguinte: que atitude deve ser colocada em prática diante da palavra de Deus? Qual é a nossa atitude diante da palavra que Deus nos apresenta? Eu quero pensar aqui no exemplo de Abraão, que a primeira atitude é obediência. Diz aqui a palavra do Senhor: então o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, do meio dos seus parentes, da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então Deus dá uma ordem para Abraão, e Abraão, ele ouve e ele obedece. Então a obediência é um ingrediente importante para que de fato a palavra de Deus se cumpra na nossa vida. Não adianta você ser um estudioso da Bíblia, um frequentador de escola bíblica, de igreja, de cultos, de ter lido a Bíblia toda, sei lá que coisa mais alguém pode fazer para se achar alguém especial diante de Deus, mas se não obedecer, se não seguir exata a direção que Deus orienta, essa palavra de Deus não terá nenhum efeito na vida dessa pessoa. Você que é pai, você que é mãe, precisa estar orientando os seus filhos, a sua casa, a sua família, a serem obedientes à palavra de Deus. Outra coisa importante que a gente pode perceber aqui nesse início da vida de Abraão, em obediência à palavra de Deus, ele já era um homem com 75 anos, e ele começa essa empreitada obedecendo a orientação de Deus. Uma outra atitude de Abraão, que foi colocada em prática diante da palavra de Deus, foi a confiança. Que garantias ele poderia avaliar que ele teria de sair, conforme diz o texto aqui, da casa do pai, deixar a propriedade, deixar tudo já organizado, para ir por uma terra que ele nem conhecia direito onde era e o que ele realmente poderia fazer naquele lugar. Que tipo de gente ele estaria encontrando no lugar para onde ele estaria seguindo? Mas ele confiou na palavra de Deus.
Ele confiou naquilo que Deus disse a ele. E ele então seguiu para o lugar para onde Deus o indicou para ir. E último ponto, antes da nossa conclusão, eu quero dizer para você, isso é muito importante e infelizmente eu percebo muitas famílias que acabam não tomando uma atitude dessas. No versículo 5 do capítulo 12, nós encontramos a seguinte informação: levou sua mulher, Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado, e os seus servos comprados em Harã, partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Uma coisa importante para podermos, de fato, vivermos a palavra de Deus, uma atitude importante para ser adotada diante da palavra de Deus, é não andar sozinho. Mas o que é esse não andar sozinho? Esse não andar sozinho, ele significa o seguinte: se Deus falou com você, marido, Ele vai falar também com você, esposa. Não vai falar só com o marido, vai falar com a esposa. E quando Deus fala à família, não fala só para um fazer e o outro não, é um conjunto. Não há nenhuma palavra de Deus para uma família em que enseje desmembramento dessa família. Vai um para um lado e outro para o outro. O início de tudo foi o seguinte: não é bom que o homem esteja só. Então, obediência, confiança e não andar sozinho. Você, marido, precisa estar acompanhando e sendo acompanhado pela sua esposa, pelos seus filhos. Você, esposa, da mesma forma em relação ao seu marido, seus filhos. Você não pode ter uma vida totalmente independente e tentar pensar, imaginar que é uma palavra de Deus para você. Não é. Vai chegar uma hora que isso não vai ficar bem. Abraão teve total sucesso, ele e a esposa, junto com todo mundo, todos os servos dele, o sobrinho que ele era responsável por ele, Ló, seguiram juntos. Porque se Deus falou para Abraão ir, não seria para ele sozinho. Era um chamado para a família, porque a palavra foi: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Uma família abençoando outras famílias. Concluindo essa palavra dessa noite, eu quero encerrar esse momento aqui, essa palavra com você, dizendo para você o seguinte: a palavra de Deus, ela é sempre um desafio. Não há alguma coisa que Deus vai apresentar para você, que Ele tem planejado para você, que se faz com os pés nas costas. Tudo é um desafio. Por quê? Porque o desafio é que nos leva ao crescimento. Nós vamos perceber os nossos limites, até onde a gente pode ir. É no desafio que a gente cresce, que a gente aprende, que a gente se coloca de fato na condição de estar preparado para as crises que venham pela frente. Como é que é o treinamento de um militar para ele se preparar para a guerra? É algo que parece para alguns insano. Sem comida, sem dormir, em lugares horríveis de pântano, teste de sobrevivência. Mas para ele estar preparado para um desafio que vem pela frente. Guardadas as proporções, a palavra de Deus, a sua família, a direção que Deus tem indicado para a sua família,
talvez exija esforço, exija de você pensar, investir, sair da zona de conforto, levar em conta a palavra de Deus como única atitude correta a ser colocada em prática. Se Deus disse, eu vou fazer, porque Deus não é um irresponsável. Concluindo, foi assim que Abraão fez. A atenção de Abraão às ordens de Deus, a obediência de Abraão, a fidelidade de Abraão, o desafio de Abraão seguir numa viagem longa com toda a família, fez com que ele se tornasse uma celebridade. Uma celebridade. É o pai da fé. Inclusive no Novo Testamento ele é apontado dessa maneira: pai da fé. E você? Você que conhece a palavra, você que é membro de igreja, como é que você tem encarado a palavra de Deus? Como é que você tem avaliado o que Deus tem falado para você? Você tem achado que é apenas alguma coisa que Deus fala e não é para você? Pois é. Há muitas pessoas, muitas famílias se perdendo, deixando de crescer, deixando de fazer diferença na sociedade, sendo às vezes até um problema para a sociedade, porque não encaram a palavra de Deus como um desafio que precisa ser obedecido, um desafio que precisa ser assumido com fidelidade, como um desafio que é para ser vivido com todo o aconchego da família. Que Deus o abençoe e permita você ter a visão de que obedecer à palavra de Deus, ser fiel à palavra de Deus e colocar toda a tua família debaixo desse guarda-chuva da palavra de Deus é a atitude mais correta que você pode tomar, e eu tenho certeza que a tua família vai se tornar no futuro uma grande celebridade na comunidade. Queria orar com você nesse momento para encerrar essa palavra. Pai, obrigado por essa palavra, obrigado, ó Deus, por esse servo que o Senhor usou há tanto tempo atrás, que nos serve hoje, ó Deus, de exemplo para a nossa vida. Pai querido, que cada uma dessas pessoas que nos ouvem nesse momento, que nos assistem, elas possam refletir sobre isso, que sejam, ó Deus, obedientes, fiéis à tua palavra, e também, ó Deus, sejam coesas, unidas, ó Deus, para seguir os projetos que o Senhor tem para essa família. Em nome de Jesus, Pai, nós te rogamos isso. Amém. Que Deus abençoe e até o nosso próximo encontro, se Deus assim o permitir. Amém.